não é tão boa assim. Aí você está com medo de quem que vai ser presidente, você está com medo de quem que vai ser isso, cara. Entenda bem, meu irmão, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. João capítulo 8, versículo 31 ao versículo 33. Eu quero falar um pouquinho o evangelho que liberta. Antes de ler, eu quero contextualizar. Nós estamos numa série de pregações que fala o verdadeiro evangelho. Se tem um verdadeiro evangelho é porque tem um evangelho falso aí, sim ou não? Tem um evangelho que não é de Deus. Desde os mundos antigos tem um evangelho que não é de Deus. Quando Jesus morreu, logo depois vieram várias pessoas falando que também era o Messias, cortaram dedos, se decapitaram e mostraram que era Jesus, e ele adquiriram seguidores. Se você for olhar nos hoje, nesse século que nós estamos, né? Tem aí o Henrique Cristo, que ele tem muitos seguidores. Então, cada dia vai brotando novos evangelhos, novos estilos de crença que não tem nada a ver com Cristo. E há 3 semanas atrás, eu ministrei sobre o Senhor não veio para te tirar do mundo, mas para te livrar do mal. O Senhor não veio para te transferir, para que você seja na sua casa como um alienígena. Não. O Senhor quer que você encharque o lugar que você está com a presença de Deus. Então, o lugar que você está, você precisa preencher com a presença de Deus. Então, você não é um alienado, você não é um alien, você não é uma pessoa diferente deles, você é uma pessoa comum, mas cheia do Espírito Santo. Então, Ele não veio para te tirar do mundo, Ele veio para te livrar do mal. Segundo, eu preguei anteriormente, que onde tiver 2 ou 3 no meu nome, no nome do Senhor, ali Ele está. Porque tem muitas reuniões que não está no nome do Senhor. Está no nome da igreja, está no nome do louvor, está no nome do pregador. Quantos cultos que eu vou aí que vai no nome do pregador? Ó, o pregador tal vai estar aqui. Então está no nome de Jesus, está no nome do pregador. Onde tem 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus. E hoje nós iremos falar sobre o evangelho que liberta. E o apóstolo João dizia o seguinte, Jesus dizia, através do apóstolo João, a escrita dele, pois aos judeus que criam nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? O que estava acontecendo aqui no contexto do texto? Jesus ele estava falando assim, ali ainda existia uma cultura de escravidão. Ainda existia escravo, existia o direito de ter escravo. Tanto que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele prega também para os escravos a serem obedientes aos seus senhores, né, como eles são do Senhor. Então, na verdade, ainda existia uma cultura de escravidão. E quando Jesus ele começa a pregar, estava na época da festa dos tabernáculos, Jesus começa a pregar, Jesus falou com eles, se vocês creem em mim, vocês serão libertos. Aí os judeus, eles replicaram, eles não entenderam o que Jesus queria dizer, e falaram assim, como que o Senhor pode dizer que somos livres, sendo que nunca tivemos Senhor? Então eles tinham ainda um pensamento que eles não eram escravos. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que eles eram escravos do pecado. E quais que eram os pecados que permeavam a comunidade naquela época? Hipocrisia religiosa. Como nós vimos hipocrisia religiosa? A hipocrisia religiosa, ela tomava aquela igreja, tomava aquele lugar. Jesus afirma que o diabo é pai da mentira. A mentira, o engano, o pecado que era condicionado quando Jesus estava pregando na sinagoga. Hipocrisia religiosa, legalismo. O que é legalismo? Legalismo nada mais é
é quando a pessoa ela começa a achar que ser cristão e ter Deus é só ter a forma que ele acha que ele tem que ter. E isso é uma forma de legalismo. Legalismo é você achar acreditava que a salvação vinha pelo cumprimento da lei. Legalismo é achar que tudo é de acordo com a lei naquela época. Orgulho espiritual. Quantas pessoas orgulhosas. E isso tem um paralelo com o tempo de hoje. Às vezes você fala com a pessoa, oh, Deus te abençoe. A nós todos. Deus te abençoe. Ah, você também. Então, uma hipocrisia religiosa, uma coisa assim, diferenciada, mentira, engano, imoralidade sexual, ganância, exploração, idolatria, tudo isso estava permeando aquela igreja. E Jesus estava pregando na sinagoga, condenando essas coisas. Ei, vocês são escravos do pecado, você é escravo da hipocrisia, você é escravo do legalismo, do orgulho espiritual, da incredulidade. Vocês são escravos. E logo, quando Jesus ele tenta falar sobre essas coisas, eles não entendem que ele estava trazendo para um plano físico aquilo que era espiritual. Então, na verdade, hoje é um desafio muito grande separarmos o físico do espiritual para entender onde o Senhor quer nos levar. Porque, na verdade, estamos vivendo uma era de muita informação. O cara está bebendo, ao mesmo tempo que o cara está bebendo na fonte da Igreja Adventista, ele está bebendo na fonte da CDB, que ele está bebendo na fonte de todas as igrejas, e aí ele fica bugadão. Ele fica sem saber. Ele ouve o pastor da Assembleia de Deus, ao mesmo tempo ele ouve o pastor da Presbiteriana, e ele fica sem entender nada com coisa nenhuma. Por quê? Na verdade, ele não tem um norte a seguir. Porque quem ouve muitas vozes nunca ouvirá a voz do Senhor. Porque sempre ele vai buscar se alimentar daquilo que é agradável, daquilo que é prazeroso. Então, nesse tempo de cadeias, nesse tempo que Jesus ele tenta pregar ali, Jesus ele quer trazer o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E como é que nós, como cristãos, precisamos falar da boa notícia, da boa nova, sendo que viemos de uma cultura que tudo é negativo? Se não vem pelo amor, nós falamos sobre isso no domingo passado, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é Bíblia. A pessoa bate o carro, a pessoa é cometida com câncer, é o diabo, hein? Então, na verdade, nós começamos a criar uma teoria, o caos do medo, e aí o Evangelho perdeu o sentido há muito tempo. E o que eu quero trazer? O Evangelho liberta. O Evangelho liberta. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Eu estava perdido dos meus delitos e pecados, e ele olhou para mim nos meus olhos e falou assim: ei, filho, você é meu, e eu morrerei na cruz por você. Então, na verdade, a boa nova é uma notícia boa. Quando você olha para Jesus, quando você olha para a igreja, quando você olha para o louvor, você precisa entender que é uma boa notícia. Mas se o seu entendimento tem sido deturpado, desconstruído, fragmentado, é porque você não está ouvindo o Evangelho genuíno do Cristo. E o Evangelho do Cristo é boa notícia. E a palavra libertação, ela vem para te libertar, para te liberar. Então, na verdade, o Evangelho ele vem para te libertar da pessoa que outrora você era. É para te tirar desse caos emocional, é para te tirar desse caos espiritual e desse caos físico. O que Jesus ele faz? Ele põe ordem ao caos. Ele traz centralidade na sua vida. Então você vê todas as pessoas abaladas emocionalmente, todas as pessoas verdadeiramente irritadas, e eles até falam: eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Não, você não tem um fruto do Espírito. E se você não tem um fruto do Espírito, certamente você não nasceu de novo.
Então, por isso que nós precisamos trazer a verdade do Evangelho no contexto original do mesmo, porque se o Evangelho não tem sido uma boa nova, uma boa notícia, automaticamente não estamos vivendo aquilo que deveríamos estar vivendo. O Evangelho é uma boa notícia para nós, e a libertação, o Evangelho que liberta, é você entender que você recebeu o melhor benefício. Bem-aventurados os que creem, porque eles verão a Deus. Mas na verdade, num sistema onde nós estamos bebendo em muitas fontes, fica difícil acreditar. Sabe por que fica difícil acreditar? Porque a fonte que nós deveríamos estar bebendo constantemente é Jesus. E aí os escândalos dessa vida, os roubos, as mentiras, as coações, as humanidades têm feito com que as pessoas percam a essência do prazer de servir a Jesus. Porque, na verdade, talvez foi nos entregue um evangelho de facilidades. Talvez foi nos entregue um evangelho de uma vida calmaria. Mas a Bíblia ela fala taxativamente que no mundo tereis aflição. Mas eu preciso ter bom ânimo. Mas eu preciso ter uma boa resposta. Eu preciso entender que eu preciso dar uma boa notícia. O Evangelho nos liberta de todo o pecado. Se eu sou ainda escravo do pecado, é porque ainda eu não conheci a boa notícia. Se o pecado não tem sido um acidente na minha vida, é porque a boa notícia ainda para mim, ela não é suficiente. E se Jesus não é suficiente, você não o conhece. Na verdade, o Evangelho nos liberta de todo o pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu tenho visto muitos casamentos, eu tenho mais ou menos 20 anos que eu lidero pessoas em igreja. Nos últimos anos, eu tenho visto casamento se perder por causa de vida financeira, por causa de descontentamento, por causa de mágoa, por causa de dores. Eu vejo pessoas desviarem todos os dias porque o pastor não fez o que ele queria, ou o ministro de louvor não fez aquilo que ele queria. Enfim, sempre tem um causador desse mal. Mas entenda bem o que eu quero te dizer. O inimigo, ele vai usar situações para te tirar do foco, não porque o Senhor quer te tirar do foco, é para provar a sua maturidade espiritual. Que quanto mais você cresce na sua gama espiritual, mais experimentado você será. Entenda bem, quanto mais eu aprendo do Senhor, mais o Senhor usa desse meu aprendizado para o evangelho, para o ministério. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Entenda bem, meu irmão, se você tem dificuldade em perdoar, certamente você não está vivendo o evangelho de Cristo. Porque o pecado, ele está à porta, cabe a ti dominar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe as minhas dores. Ô, meu irmão, eu não sei, justamente não sei. É você que conhece o seu secreto, é você que conhece o seu quarto, é você que conhece as suas dores. Mas entenda bem, a falta do perdão é uma mochila que você pôs nas costas e cada ano que passa ela fica mais pesada. Entenda bem, ah, pastor, eu tenho dificuldade com a mentira. Entenda bem, a Bíblia ela fala que a mentira é como se fosse um espírito, é como se fosse um corpo. E para que você mantenha esse corpo, você tem que contar a milésima mentira para sustentar. Porque se você contar a verdade, esse corpo será destruído. Então, entenda bem, a mentira é progressiva. Para que você mantenha a mentira, você sempre tem que contar uma nova e renovar a versão da mentira. E quanto mais mentiroso você fica, mais você acredita nela. E quanto mais mentira nós contamos, mais distanciamos da boa notícia, da boa nova do Evangelho. O Evangelho quebra as correntes da culpa, da condenação e da escravidão. E, na verdade,
O Evangelho nos liberta do pecado. Então, talvez, certa feita, existem pessoas que falam, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não faço isso, eu nunca traí minha mulher, eu não faço aquilo. Meu irmão, isso é o básico do básico. Na verdade, o Evangelho ele nos chamou para transformação. Entenda bem, não é parar de pecar e se relacionar com Deus a ponto que o próprio Deus vai expurgar o pecado da sua vida. E então, eu não posso usar dessas coisas ínfias e tão pequenas para balizar minha vida espiritual. Quanto tempo eu tenho de intimidade com Deus, quanto tempo eu tenho de responsabilidade espiritual. Na verdade, agora, nenhuma condenação é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso, por isso que eu ando na boa nova, por isso que eu ando da boa notícia. Então, o Evangelho te liberta de toda a culpa, então não precisa mentir mais, Deus sabe quem você é. Não precisa não perdoar. Na verdade, a Bíblia fala, no próprio Romanos, que fala o seguinte, se possível andar em paz com todos. O perdão, ele é inegociável, porque aquele que não perdoa não será perdoado, mas só que manter a paz é condicional. Porque eu mantenho a paz com quem tem paz comigo. Porque se você vir encostar na minha mulher, dos meus filhos, você vai ter que guerra. A minha função é proteger. Aí você vai querer guerra. Se você bate no meu carro e não quer pagar, você quer o quê? Vá-te em paz, meu irmão. Não, meu irmão, tu vai pagar, ué. Que Deus te abençoe. Não, meu irmão, Deus te abençoe, mas você vai pagar a sua dívida aí, ué. Me dá essa placa e logo esse telefone aí que nós vamos resolver essa questão. Nós somos cristãos, mas não somos bobos. Nós somos cristãos, mas não somos idiotas ou alienados. Na verdade, o Evangelho, ele nos liberta do pecado, mas não das adversidades da vida. As adversidades da vida precisam ser vencidas, mas com pureza, mas com santidade, mas com devoção. Na verdade, o pecado aprisiona silenciosamente, e o Evangelho rompe com as amarras completamente. O pecado ele te aprisiona. Toda pessoa pecaminosa ela é presa no pecado. Quantas pessoas estão viciadas no tigrinho? Quantas pessoas ele se esconde atrás do Bolsonaro e se esconde atrás do Lula para colocar para fora as suas indignações? Ele quer tretar, ele quer joga uma bomba no meio do arraial e ele quer treta. Então o coração dele é faccioso, ele é maligno. Eu não estou falando que você não deva defender sua posição. Isso é você e Deus. Na verdade, da mesma forma que existia um povo de Deus que gostava de Faraó, existia um povo de Deus que gostava de Moisés. Tanto que o povo lá no deserto, eles falam assim, lá no Egito a gente comia cebolas. Cada um sabe o que é bom para si. Na verdade, mas o Evangelho, ele nos coloca num posicionamento de liberdade espiritual, liberdade física, liberdade. O plano de salvação, ele é integral. O Senhor veio para salvar a nossa vida financeira, o Senhor veio para salvar a nossa vida intelectual, o Senhor veio para salvar a nossa vida emocional, o Senhor veio para salvar a nossa vida sentimental. Se ainda existe alguma área de nossa vida que está em desalento, está confusa, certamente o Evangelho não alcançou aquele lugar. E se não alcançou, precisa dar lugar. Sabe quando os pentecostais falam, dá lugar, varão, dá lugar. Então dá lugar para Deus usar no seu casamento, dá lugar para Deus usar na sua vida intelectual, sua vida emocional, sua vida sentimental. O Evangelho é um plano integral. Eu não posso passar a vida toda em escassez. O que Agur fala em Provérbios capítulo 30? Não me dê a riqueza demais para que eu possa me distanciar dos teus caminhos por causa de todos os benefícios, mas também não me dê a pobreza de modo excessivo, porque eu possa desacreditar na sua bondade. Dei-me do meu pão acostumado. E talvez o seu pão acostumado é uma Ferrari, talvez o seu pão acostumado é um Lamborghini, é um BYD, talvez o seu pão acostumado é uma casa no condomínio, mas o pão acostumado é o quê? É uma coisa que você pode ter e o Senhor continuar sendo prioridade. Porque o discurso de pobreza também nunca foi de Jesus. Tanto que os judeus não, os romanos, brigaram pelas vestes de Jesus. Eles brigaram porque as vestes de Jesus eram de linho puro. Jesus era um homem próspero. Existia ali as pessoas que mantinham. Jesus precisava de tesoureiro. Ele precisava de um contador.
Você precisa de um contador? Então você está prosperando. Você não precisa? Não tem problema. Você está no caminho. Porque só precisa de um contador quem está prosperando, sim ou não? Na verdade, o que nós precisamos gerar? O Evangelho nos liberta do pecado, e o pecado é uma prisão, o pecado é um encarceramento. Existem muitas pessoas perdendo o casamento por causa da pornografia, perdendo o casamento por causa das mentiras, por causa dos enganos, por causa das coisas erradas, e existem muitos casamentos se perdendo por causa dos filhos. Sabia? O problema dos filhos tem afetado a vida conjugal, porque o pai não está assumindo a sua responsabilidade paternal, ou a mãe não está assumindo a sua responsabilidade maternal, e ali há uma colisão. E a Bíblia ela fala que pai precisa corrigir o filho, e a mãe precisa também cumprir o seu papel. E aí é uma confusão. Entenda bem, o pecado não é tão somente uma prática, mas também é uma negligência. Quando eu deixo de fazer também, eu estou pecando. Se eu posso fazer e não faço, eu cometo pecado. Então, entenda bem, às vezes a pessoa fala assim, eu não fiz isso. Mas também você não conteve, você não se posicionou. É a questão do perdão e o não perdão. A pessoa tem um problema comigo, um pouco o Anderson tem um problema comigo. Aí eu fico com medo do Anderson, porque o Anderson fala alto, porque o Anderson é forte e eu sou mais franzino. E eu não tenho coragem de chegar para o Anderson e falar assim, Anderson, me perdoa porque eu falei com você. Mas aí o Anderson realmente é bravo, eu estou falando, gente, o Anderson é um doce de pessoa, né? Entenda bem. Aí o Anderson, eu não vou te perdoar não. E eu fico com medo de pedir o perdão para o Anderson, eu estou preso com o Anderson no pecado dele. Mas se eu chego para o Anderson e falo com o Anderson, me perdoa, e o Anderson fala comigo, eu não te perdoo, não tem problema, eu já pedi o perdão. Agora o problema é totalmente do Anderson. Então, na verdade, o que eu quero gerar no seu coração? A falta do fazer, o que eu preciso fazer também se torna um pecado. E o Senhor quer te libertar do pecado. Mas só que, entenda bem, vamos entender aqui, não quer dizer que o Anderson agora me perdoou, que eu preciso ser amigo do Anderson. Eu vou interceder para o Anderson e cada dia Deus abençoa o Anderson lá no Japão, abençoa o Anderson lá na África, e cada dia o Anderson seja abençoado para lá. Meu irmão, um cliente indo de frente, para que eu vou atendê-lo a segunda vez? Uma pessoa que me fere, fala mal de mim, que me machuca, que só traz desgosto para mim, para que eu vou manter essa pessoa dentro do meu convívio? Eu vou buscar pecado para minha casa, porque eu vou falar mal dele, porque eu vou pensar mal dele, e qualquer hora desse, nós dois vamos se arranhar. Então o que acontece? Quando o apóstolo Paulo teve problema com João Marcos, o que o apóstolo Paulo falou assim? Leva João Marcos para lá. Então o que eu quero gerar no seu coração? É uma divisão? Não, eu estou gerando sabedoria. O Evangelho te liberta. O Evangelho não é emocional, o Evangelho é físico, ele é pontual. O que eu quero gerar no seu coração? O Evangelho nos liberta do pecado. Então, se existe aqui um caminho de mal, isso tem feito pecar toda hora, eu preciso me distanciar disso aqui. Eu preciso correr. Não, eu sou altamente imune. Essa criptonita aqui não me afeta. E eu vou ficar o quê? Eu vou viver uma vida abaixo do padrão que eu preciso viver, porque eu estou totalmente abalado. Existem muitas pessoas que não prosperam porque ele vive num ciclo onde todo mundo fala mal do serviço dele, fala mal da família dele, todo dia ele sai pesado dentro de casa, ele carrega um fardo. Porque se você estiver em ambientes, que esses ambientes, eles só denunciam malignidade, certamente você não vai florescer, porque você é produto do meio, você é aquilo que você vê, você é aquilo que você ouve, você é aquilo que você fala, você é aquilo que você toca. O que eu quero gerar? O Evangelho te liberta de todas essas coisas. Aqui, outra deixa que eu preguei alguns domingos atrás. Nem Jesus agradou todo mundo. Você é livre. Existem pessoas que podem carregar água na peneira, que ela não vai gostar de você. Tem pessoas que só de olhar para você, meu santo não foi com dele. Aí eu fico pensando, se o meu santo é o Espírito Santo, o santo fulano é o quê? Mas existem pessoas que não têm compatibilidade. Pastor, você está querendo causar uma divisão? Não, estou querendo trazer sabedoria. A palavra de Deus ela é sintetizada através do nosso comportamento.
Então entenda bem, o evangelho ele não é emocional, o evangelho é físico, ele é real. E eu vivo a boa nova do Senhor quando eu tenho a boa nova dentro de mim. E se eu tenho a boa nova de mim, algo que possa afetar essa boa nova, porque ela não seja boa nova mais, eu vou tirar. O evangelho te liberta do pecado, o evangelho nos liberta da mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quais são as mentiras desse tempo? A mentira desse tempo fala que se você for bonzinho, a vida toda as pessoas vão gostar de você. Qual que é a mentira desse tempo? Se você fizer tudo certo, nenhum mal virá à sua tenda. Mentira, mentiroso. Na verdade, o que eu quero gerar? Nós estamos suscetíveis às adversidades da vida. O Evangelho nos liberta dessa mentira que vai dar tudo certo. Se você for contabilizar as coisas que deram errado e das coisas que deram certo, se a conta não fechar, o que deu errado foi maior. Mas entenda bem, o Senhor usa as coisas loucas desse tempo para confundir as sábias. O Senhor escolheu os discípulos que eram verdadeiramente questionáveis para aquele tempo. Pedro era questionável, Mateus era questionável, Judas Iscariotes nem se fala. Então não absorva a mentira que vai dar tudo certo. Entenda bem, se prepare também para as adversidades da vida, se prepare também para as coisas ruins. Não é que você vai atrair as coisas ruins, é que entenda bem, independentemente de circunstâncias, o Senhor estará com você até a consumação dos séculos, e quem tem Deus tem vitória garantida. Então entenda bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho nos liberta da mentira, do engano, da falácia. Existem muitas pessoas que acham que vir para a igreja, o casamento dele vai ser mudado, vir para a igreja ele vai prosperar. Não, meu irmão, é uma série de fatores. Para você prosperar, você tem que trabalhar e ter o dom de administração. Existe um dom lá em 1ª Carta aos Coríntios que vai falar, dom de boa administração. Existem pessoas que ganham 10 mil por mês, mas vivem uma pobreza tamanha. Mas existem pessoas que ganham 2 salários mínimos, na casa dele não falta nada. É questão de boa administração. Mentiras. Então o Evangelho te liberta dessas mentiras, de doutrinas equivocadas. Há 30 anos atrás, meu irmão, a mentira ela é tão exposta, de modo tão escabroso, que era pecado assistir televisão. Hoje todo pastor quer um canal de televisão. A mentira era exposta assim escancaradamente. O que eu quero gerar no seu coração? Entenda bem, conheça a verdade de Cristo, que ninguém vai te enganar. Certa feita eu estava na palestra da pastora, eu acredito que existe o dom pastoral para mulheres. Eu estava na igreja, estava num curso da pastora Tânia Tereza. Aí a pastora Tânia Tereza, ela estava dando uma preleção lá, nesse dia, se eu não me engano, foi em São Paulo. Aí eu estava lá e ela começou a falar sobre uma situação. Ela falou que ela foi advogada do Banco do Brasil durante muitos anos. E lá tinha um engenheiro que detectava o que eram as notas falsas, o que eram as notas verdadeiras. E aí, enquanto começava a reunião, a pastora sentou do lado dele como advogada e conversou com ele e falou assim, não, deve ser muito difícil o seu trabalho, né? Ele, por quê? É porque todo dia sai uma fraude diferente, sai um papel diferente, sai uma marca, todo dia. Ele falou assim, não é difícil. Para me diferenciar o falso do verdadeiro, é só conhecer o verdadeiro. Eu conheço tão bem o verdadeiro que qualquer nota falsa que brotar aqui, eu sei que não é verdadeiro. Então, o que diferencia um evangelho da mentira é você conhecer o evangelho de verdade, o evangelho que mete a mão no seu bolso, pedindo você dinheiro, o evangelho onde coloca a liderança num patamar onde ela não esteve, o evangelho que quer subtrair. Essas coisas não é o evangelho. Mas o povo gosta disso. O povo gosta de quando o pastor chega com relógio de ouro, quando o pastor chega com um carrão milionário. O povo gosta disso. Mas onde quem está errado? É o pastor ou é a igreja? Mas, por outro lado, também pendem. Que 90% dos pastores têm uma vida dupla. Não uma vida dupla
pecaminosa, mas uma vida dupla profissional. Muitos pastores não podem largar o serviço para cuidar da igreja, que a igreja também retém o que é devido. Então nós precisamos equilibrar. Na verdade, o evangelho, ele nos liberta da mentira do pecado. Você nunca vai mudar seu passado. Olha as mentiras que o inimigo tem. Vivemos cercados por mentiras, você nunca vai mudar. Meu irmão, é lógico que você estava mudando, você está em processo de evolução, você vestia 38, hoje você veste 42, você está em constante mudança. Você tinha cabelo, hoje você não tem mais. A sua pele era de um jeito, hoje não está mais. Todos nós estamos mudando, da mesma forma que nós mudamos por fora, nós mudamos por dentro. Mas existe uma diferença na mudança, existem pessoas que mudam para pior. Você quer mudar para pior ou quer mudar para melhor? E o inimigo diz, você nunca vai mudar, sua família é assim, você vai ser assim. O seu passado vai definindo o seu futuro. Eu vim da pobreza, eu vim da escassez, eu não vou mudar. Você não tem valor. Isso são as mentiras do mundo. Mas o Senhor fala, onde a mentira constrói prisões, a verdade de Cristo abre portas. Eu estou com 42 anos, com a cara de 30. Com 50 anos eu vou parecer com 25. Eu vou forrar esse teto aqui, meu filho, que eu vou ficar pregando assim. Toda hora você vai ver assim. O que eu quero gerar no seu coração? Estamos em processo de evolução, minha vida é bela para se viver. Existem muitas pessoas vivendo em cadeias, vivendo cativas, porque ela decidiu só olhar para o lado negativo. E o Jesus, ele veio trazer o evangelho é boa nova, é boa notícia. Aqui, pasme você. Hoje você escolheu o que quer fazer de almoço, sim ou não? Às vezes a gente come mais ou menos porque a gente está com cansaço, não é porque a gente não quer ir no supermercado comprar. E o inimigo está falando que a nossa vida não é tão boa assim. Aí você está com medo de quem que vai ser presidente, você está com medo de quem que vai ser isso, cara. Entenda bem, meu irmão, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. O mundo pode estar revolto, o mundo pode estar em caos, que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Eu preciso crer no evangelho, eu preciso crer na palavra. Na verdade, essas mentiras que tudo vai piorar dentro de um contexto, o mundo vai piorar. Outro dia eu vi, o cara virou homossexual e a mulher também virou homossexual. Aí eles viveram uma vida aí de homossexualismo. De uma hora para outra eles foram para o carnaval, o cara conheceu o gay conheceu as lésbicas e eles começaram a namorar e tiveram um filho. É coisa assim que não cabe, coisa que a gente não consegue entender. É coisa que é do arco da velha. O que eu quero gerar? Cada dia, o mundo procurando saciedades em prazeres, vão fazer coisas que a gente jamais inimaginava. Os nossos não vou falar ídolos, que dentro da igreja isso é pecado. As pessoas que nós admiramos na mídia, de Hollywood, dos filmes que a gente assistiu, ano passado nós vimos que é tudo uma bandalheira. E pasme você, nem toda empresa de Belo Horizonte que você vê como bem-sucedida, ela foi conquistada com honestidade, não. E aí você está achando que a sua vida está ruim. Que o seu salário bateu, pingou, quicou para lá, não sobrou mais nada, mas você está pagando as contas. É igual quando eu comprei meu primeiro carro. A gasolina era R$ 2,39. Eita, tempo bom. 10 contos, você colocava 4 litros. Você põe 10 contos aí para mim, era só 10 contos. Eu cheguei no posto de gasolina, aí eu parei na bomba e falei assim, o cara, põe aí 10 para mim. Aí peguei aquele pote de moeda e virei na mão, comecei a contar. O frentista... Ei, som. Vou pegar um de cabo aqui, então. Aqui, melhorou. O frentista falou comigo assim, tá ruim aí, hein? Contando as moedas. Falei, não, tá ruim para você, eu tô de carro. Depende da sua perspectiva.
Na verdade, existem muitas pessoas lamuriando porque o inimigo já colocou uma mentira no seu coração que a sua vida está ruim. E eu tenho certeza que não falta comida para ninguém aqui. Eu tenho certeza que todas as mulheres que têm mais de 4 pares de calçado. Eu tenho certeza que todas as mulheres aqui têm mais de 2 blusas de frio. Eu tenho certeza que na sua casa tem mais de 2 edredons. Está faltando o quê? Então por que a vida? É a mentira que o inimigo está tentando construir no seu coração. Que a sua vida não é tão boa assim. Então rompa com a mentira. O evangelho veio para arrancar essa mentira. O evangelho produz liberdade integral. O evangelho não trata apenas de eternidade. Ele alcança todas as áreas da nossa vida. Jesus cura o corpo. Jesus cura o corpo. Meu irmão, tem dias que eu acordo com o corpo doendo e eu coloco a mão e falo, Deus, tem de misericórdia de mim que eu preciso fazer pelo menos 30 metros de gesso hoje. Me ajuda. E realmente a força do Senhor, ela vem sobre mim. Porque a palavra de Deus fala que o espírito forte levanta o corpo, está lá em Efésios. Então entenda bem, o Senhor, Ele cura o corpo, Ele cura a alma. Meu irmão, entenda bem que eu vou te dar agora um macete. Você que está tomando ansiolítico, você que está tomando antidepressivo, eu não estou falando para você tirar esse, mas faça uma inscrição na academia e malha 3 meses, você vai ver que o seu médico vai mandar você tirar tudo. Porque, na verdade, quando você começa a exercitar, você para de pensar em coisas que não devem mais. Muitas pessoas estão ali, mas ela está arrastando o dia inteiro ali para cima, ali, trazendo para si animosidade, trazendo para si tristeza, trazendo para si amargura, entende? E tudo vem para a sua alma. Mas quando você ocupa o seu tempo, tudo muda. Então Jesus cura a sua alma. Jesus cura as suas dores, Jesus cura os seus traumas, cura as suas emoções. Quantas pessoas destrambelhadas nas emoções? O Evangelho vem para curar as suas emoções. Meu irmão, você abre hoje a internet está sangrando. Antigamente era só o jornal Super que a gente fazia assim, ó. Mas hoje a internet está sangrando. Larga seu marido, larga a sua esposa. Outro dia eu estava na internet, arrastei para cima. Se o seu marido dorme de costa para você, ou sua esposa dorme de costa para você, é porque ele não te ama mais. Eu falei, não, FB, nós estamos lascados. Que eu durmo para um lado, ela dorme para o outro. E quando um começa a roncar, a gente acorda de manhã, está um para baixo, está um para cima. Nós estamos lascados. Então existem muitas pessoas bebendo em fontes que não são de Deus, estão adoecendo a sua alma, estão adoecendo as suas emoções. Pessoas doentes, destrambelhadas, compra sem poder pagar, quer ser elogiada. Ah, eu postei uma coisa, ninguém curtiu. Ah, ninguém dá uma curtida. Há uma abalada, uma alma fragilizada. Aí posta lá, a vida é um desafio de chuva, não sei o que lá, mas eu não estou falando de chuva, estou falando de outra coisa. Aí você não entende nada com coisa nenhuma, a alma sangrando. E sabe qual que é o maior presente que você possa dar para Satanás? É expor as suas dores. Meu irmão, no dia que eu estou pior, é no dia que eu rio mais. E quando eu não estou conseguindo rir por mim mesmo, eu vou lá e coloco uma pegadinha do Ivolanda e eu vou rir da tora. Porque eu não vou dar ousadia para ninguém fazer de mim aquilo que eu não sou, porque o dia mau vem para todo mundo. Mas as suas emoções, elas precisam ser tratadas. A sua identidade. Quem que você é em Cristo? Quem que você é em Cristo? Isso não é o cocô do cavalo do bandido, não. Você é um homem, você é uma mulher que foi presenteada com uma nova vida em Cristo. Deus te deu uma nova vida, Deus te deu uma nova oportunidade, Deus te deu um caderno em branco para que você escreva uma história que você se agrade dela. Ah, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu povo. Imagina, eu sempre falo isso. Quando eu vou trabalhar nas casas, a mulher, eu estou gorda, eu estou assim. Aí imagine você, tudo que você reclamar, Deus tirasse. Ai, meu cabelo careca. Ai, meus dentes amarelos, bangueiro. Ai, imagine Deus tirar tudo que você reclama. Aí você pararia de reclamar.
Porque, na verdade, o inimigo, ele quer colocar você preso nas emoções. O Evangelho produz liberdade integral. E sua identidade, o seu propósito, você nasceu para quê? Você está aqui por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito, ele não pode ser maculado. Esse propósito, ele não pode ser desconstruído. Então, entenda bem, o reino toca a pessoa por inteiro. Há 20, 30 anos atrás, eu não entendi o Evangelho. Porque a maioria dos círculos de oração que eu ia no círculo de oração, mulheres poderosas no espírito, orava e sapateava e repreendia. O dia que você pecava, ela olhava para você assim, você sabia que você estava... Mas aquelas mulheres não prosperavam. Aquelas mulheres viviam mal. Aquelas mulheres comiam mal. Aquelas mulheres, os filhos dela iam para as drogas. E eu não entendia, pô Deus, como com uma mulher de Deus dessa? O filho dela foi para o crime, essa mulher tem malha o que comer, ela só tem agora só o ponto esquerdo e o lateral esquerdo. Porque o Evangelho não tocou a vida dela, salvou ela. Salvação não é vinda abundante. Você consegue entender? Salvação é para todos aqueles que creem em Jesus, amém ou não amém? Mas vida abundante é para aquele que é obediente. Ah, mas a vida abundante também não é essa riqueza exacerbada que o mundo está promissionando, não. Que o mundo está falando, o velho da lancha e todas essas coisas. E não é isso a vida abundante, não. Que tem muita gente que é rico, que só tem dinheiro. Ele não tem paz, ele não tem presença do Espírito Santo, ele não tem comunhão com a família, ele não tem um respeito da família. Agora eu penso você, os políticos são os mais ricos do Brasil, sim ou não? Quando ele senta na mesa, ele consegue corrigir um filho? Não consegue. Porque o próprio filho fala, pai, para só, estava no mensalão. Para, pai. Estava no petrolão. Então, dinheiro. Aleluia. Domingo que vem, comemoraremos o Dia dos Pais. Venha com o teu filho, venha com o teu avô, venha com o teu bisavô, que celebraremos o Dia dos Pais. Então, gente, o que eu quero gerar no seu coração? O Senhor, Ele veio com um propósito de mudar toda a sua, é integral, o Evangelho, não é só levantar a mão e ir para o céu como jato, é para transformar o lugar que você está, é para que você possa viver uma vida abundante, é para que você possa... O que é uma vida abundante? O que é prosperidade? É a ausência de faltas. A ausência de faltas. Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem o que beber, você tem subsistência. Isso é prosperidade. A verdadeira liberdade permanece em Cristo. É permanecer em Cristo. Quantas pessoas viveram uma vida avassaladora? Eu posso te contar vários. Jim Swaggart, o melhor pregador dos anos 60, 70. Lana Rhoden, uma das maiores pregadoras femininas dos anos 90. Godinho, um dos maiores pregadores dos anos 85 a 99. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte. O Evangelho genuíno te faz permanecer firmado na rocha. Porque grandes moveres e grandes situações são questão de tempo. Você consegue promover moveres? Que, pastor, consegue? Você consegue promover grandes estruturas, humanamente falando. Mas permanecer na palavra que Deus te entregou é só para aquele que vive o Evangelho genuíno. Porque aquele que permanece, ele é como um monte de Sião, ele não se abala, ele permanece, ele fica, ele não consegue se encontrar em outro lugar, ele não consegue se acoplar, ele não pertence a esse lugar. Então entenda bem, eu lembro como se fosse hoje,
estava eu, o pessoal da minha célula, todo mundo naquele mover espiritual. Aí de uma hora para outra só rodou alguns convites de um grande banco aí. Todo mundo foi para a festa desse banco. Aí chegou lá, nós vamos deitar o cabelo, open, eu falo open bar, mas a gente é open comida que a gente queria, né? E a gente foi para essa festa, chegou lá, tinha música ao vivo, o pau quebrando, e nós pensamos que nós não somos daqui. E todo mundo foi murchando assim, pegou o seu copinho de canjica, pegou o seu copinho de caldo, e foi todo mundo embora. Porque aquele que permanece no Senhor, ele é liberto pelo Evangelho, pela boa notícia, ele não aceita mais ficar em lugares de má notícia, em ficar em lugares que mais não professam a palavra da forma que ela é. Então ele não cabe mais naquele lugar. Então a verdadeira liberdade é permanecer em Cristo. Porque aquele que permanece, mano, ele será galardoado. O galardão dele está separado. Então, se permanecesse na minha palavra, liberdade não significa viver sem limites. Todo cristão tem limite. Significa viver preso somente ao amor a Cristo. O mundo chama de independência de liberdade. Jesus chama de permanência na liberdade. O mundo quer uma liberdade de fazer o que quer, quando quer, como quer. Cristo nos chama para viver um tempo de... Quando a boa nova chega em nós, nós queremos viver um tempo de liberdade nele. E esse tempo de liberdade é viver a palavra como ela é. Eu vou terminar essa mensagem no próximo domingo, no Dia dos Pais. Só para finalizar uma frase. A cruz abriu a prisão. A ceia celebra a nossa liberdade. O sangue de Cristo não apenas perdoa pecadores, cria filhos livres. Quem participa da mesa de Cristo não precisa voltar nas correntes do Egito. A ceia é um memorial de uma liberdade que custou o sangue do Filho de Deus. O Evangelho não reforma prisioneiro, faz deles novas criaturas. Eu quero convidar o pessoal do louvor para compor aqui e nós vamos cear. Não fique preso à religiosidade. Nós somos uma igreja hoje que funcionamos aos domingos. E antigamente chamava de crente domingueiro, né? Mas nós funcionamos aos domingos para que a sua segunda, terça, quarta, quinta e sexta seja cheia do Espírito Santo no lugar que você estiver. Nós precisamos intencionalmente fazer com que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Então, o Evangelho que liberta é uma palavra vívida do Senhor. O Senhor, ele fala, aquele que crê em mim e segue as minhas palavras, né? Quem é a palavra? Jesus. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E tudo foi feito por intermédio dele, a palavra. Quando Pedro anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra. E nós precisamos, a cada dia, crer mais, viver mais intencionalmente a palavra do Senhor. O que eu quero trazer nessa liberdade espiritual? Eu não vou falar para você votar em A nem B, mas eu vou falar você, antes de tomar qualquer decisão, consulte o Espírito Santo. Eu não vou falar para que você mude de emprego ou fique no emprego, mas antes de tomar qualquer decisão, consulte o Espírito Santo. Eu não vou falar para você como conduzir a sua casa, mas eu vou falar que existe um princípio para você conduzir a sua casa. Um pastor não é um babá. Eu não vou te convidar para orar, mas sexta-feira às 19h30 eu estarei orando. Eu não vou te chamar para vir no culto de 18 horas domingo que vem, mas eu estarei aqui. Porque na verdade, nos últimos 20 anos, nós estamos criando cristãos totalmente dependentes de uma instituição. E Jesus não é institucional. Jesus é eterno. E o que eu quero gerar no seu coração? Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Para onde você vai? Ah, eu não creio, tudo é híbrido. Então beleza, veremos aquele grande lugar. Entenda bem, é a sua vida que está em jogo.
A minha eu garanto, a Fabielle garante a dela, os meus filhos vão ter que garantir as deles. Mas para onde você vai? Você está magoado com alguém? Perdoe. Você está brigado com alguém? Perdoe. Você fez parcerias com o pecado? Se arrependa agora. Se arrependa. Porque existem muitos cristãos. Certa feita, um cristão chegou para mim: pastor, eu estou trabalhando com investimento. Foi: que benção, varão, bolsa de valores, que eu não entendo dessas coisas. Ele estava investindo no Tigre, ele estava investindo no aviãozinho, e ele perdeu o casamento, perdeu família, perdeu tudo, por causa da mentira. E temos uma mania de mentir para nós mesmos, de fazermos coisas erradas achando que vai dar certo. Deus é justo juiz. O que você está fazendo errado, não é eu que vou te condenar, é você que já está se condenando. Por isso que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e com a sua família. Deixa Jesus entrar.